E a propósito disso, Otávio, tem aqui perguntas sobre a questão da eleição presidencial. A pergunta é longa, eu vou resumir dizendo se não acha que o jornal deveria apresentar propostas, soluções para a sociedade, em vez de delegar e cobrar dos políticos. E ele Ezer acha que a Folha mais cobra, critica, ironiza, do que apresenta propostas para a sociedade brasileira. Pergunto o que o senhor acha disso. Eu concordo com isso, na medida em que eu acredito que a função da imprensa é problematizar, questionar, interpelar, apontar contradições, é incomodar o poder. Eu acho que uma imprensa que, em alguma medida, não está incomodando o poder, de modo geral, o poder econômico, mas, sobretudo, o poder político, governamental, é uma imprensa que está, de alguma forma, falhando com algum aspecto da sua missão. Talvez nós tenhamos mais empenho na cobrança, no acompanhamento crítico, nessa interpelação, como eu disse, do que na formulação de propostas. No entanto, me parece um tanto arrogante da parte de um jornal se considerar portador de receitas que permitam resolver os problemas da coletividade. Eu acho que os jornais deveriam, talvez mais do que isso, cultivar o compromisso de trazer para o seu público diferentes visões e diferentes receitas que estão pelejando no mercado político, digamos, no mercado eleitoral, pelo favor da maioria dos eleitores. E a outra pergunta é: acha que a imprensa brasileira é boa? Para mim, para você. O caso do Estadão é a censura ao Jornal do Estado. Isso. Bem, não posso deixar de repudiar e de me associar às entidades e aos diversos veículos que já se manifestaram nesse sentido. Inclusive, a própria Folha de São Paulo chegou a fazer 2 editoriais, considerando que não era aceitável essa decisão judicial, até porque ela viola o princípio constitucional de que não deve haver censura prévia. Então, nós somos, como não poderia ser diferente, visceralmente contrários a essa decisão judicial e esperamos que os colegas do Estado obtenham rapidamente uma revisão dessa decisão. No que diz respeito à imprensa brasileira, talvez eu não seja a melhor pessoa para opinar, mas eu também ressaltaria que tudo depende de um efeito comparativo, né? Eu diria que, comparado com a imprensa de países semelhantes ao nosso, pelo menos alguns dos que eu conheço, alguma coisa do trabalho de imprensa, eu diria que a posição brasileira é boa, né? Considero que, de modo geral, a melhor imprensa que se faz no Brasil é melhor do que a que se faz no México, por exemplo, é melhor do que a que se faz nos países andinos, eu diria. Acho que a Argentina tem uma sólida tradição de bom jornalismo e de bons jornais, mas não acredito que a imprensa brasileira, na sua melhor parcela, pelo menos fique algo a dever para a imprensa argentina. Acho que temos uma imprensa que tem uma qualidade comparável também com o que há de melhor em termos de imprensa na Espanha, né? São os países que eu conheço um pouco melhor, né? Me parece que nossa imprensa é superior, na média, à imprensa portuguesa. Há muito de subjetividade no que eu estou dizendo, né? E o modelo de imprensa considerado mais desenvolvido no mundo pela maioria dos profissionais de imprensa, que são o jornalismo inglês e o jornalismo americano, né? Pelo menos o jornalismo que se faz nas grandes cidades americanas, continua sendo um paradigma, um padrão para a imprensa do mundo todo, né? Não acredito que nós, jornais, revistas, emissoras, sites brasileiros, devamos copiar a imprensa inglesa, a imprensa americana, até porque a nossa realidade é diferente. Mas acredito que nas últimas décadas nós vimos nos aproximando de um padrão de seriedade, de rigor com a informação, de qualidade analítica, que tem evoluído muito e que nos coloca, se não no mesmo patamar, num patamar próximo ao da imprensa que tradicionalmente é considerada a melhor do mundo, que é a imprensa londrina e nova-iorquina, talvez. E, para encerrar esse capítulo, o que acha da prática americana de os jornais endossarem candidatos à presidência da República? Se isso ajuda ou não ajuda a liberdade de expressão, a objetividade, a imparcialidade dos jornais, enfim.
Eu acho que é perfeitamente defensável que um veículo, desde que ele esteja no âmbito privado, né, no âmbito da sociedade civil, que esse veículo advogue pela candidatura X ou candidatura Y. Há jornais brasileiros que têm essa tradição. Não é o caso da Folha. Nós temos uma tradição oposta, talvez porque nossa obsessão com o apartidarismo, com o desengajamento em relação às forças políticas em jogo seja tão radical que nós procuramos dar uma demonstração explícita e pública disso, evitando apoiar candidaturas, mesmo que apenas em termos de editorial, né, que em tese define a opinião oficial do jornal. Essa tem sido a tradição da Folha, é uma tradição que internamente nós prezamos e nós vemos razões para defendê-la. Mas não me parece em nada nocivo que um jornal, uma revista, adote atitude diferente, como é o caso, aliás, de vários jornais, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, que tem esse hábito de anunciar apoio a determinadas candidaturas no período eleitoral. Tinha um velho jornalista do passado, a quem eu admirava muito, que dizia que a esquerda é o sal da terra, né? Que a esquerda, pelo inconformismo, pela rebeldia, pelo desejo de mudar as coisas, é o que semeia o futuro e é o sal da terra, né? Eu seguramente gostaria de ver, pelo menos no nosso ambiente brasileiro, uma esquerda mais inovadora do que a gente tem tido, mais preocupada realmente em mudar e menos preocupada em conservar. Acho que a nossa esquerda, pelo menos a parcela da esquerda que está no poder, até pelo hábito do poder, acabou adquirindo certos cacuetes assim que não fazem jus, digamos, à longa tradição de iconoclastia, de insubordinação da esquerda. Agora, evidentemente, na Folha, como em qualquer grande jornal brasileiro, nós não pedimos atestado ideológico para as pessoas. Seguramente tem pessoas comunistas, seguramente tem pessoas socialistas, tem cristãos, tem espíritas, tem liberais, tem conservadores, talvez poucos, mas tem conservadores. A gente sabe que são poucos jornalistas que são efetivamente conservadores, né, em termos de ideologia, mas eles existem, né? O próprio Reinaldo Azevedo é um exemplo brilhante de um jornalista que não tem nenhum tipo de receio de se declarar conservador. Nós procuramos cultivar na Folha uma pluralidade de visões, né? Quando eu fico sabendo que alguém na Folha segue a religião do candomblé ou que alguém na Folha é espírita, eu costumo ver com bons olhos, porque acho que há muito de ateliê no trabalho de uma redação e a diversidade de pontos de vista, de experiências, de cultura e, inclusive, a diversidade de ideologias, a meu ver, enriquece o trabalho coletivo intelectual, como é o trabalho de toda a redação.